Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da Rede Municipal de Teresina, professor de matemática. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para os meus alunos, para a equipe de diretores, equipe de professores, a todos os colaboradores daquela escola e para você, aluno do nono ano também que está assistindo essa aula remotamente junto conosco aqui. Hoje, pessoal, nós vamos continuar fazendo exercícios sobre plano cartesiano, pau ordenado, distância entre dois pontos, perímetro de figuras planas dentro do plano cartesiano. Então, vamos comigo para a gente começar a nossa aula. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar hoje com plano cartesiano e pau ordenado. O professor Pablo já explicou um pouco da teoria para vocês já estão sabendo mais ou menos. Então, nós vamos hoje apenas aplicar exercícios, tá certo? Vamos fazer alguns exercícios aqui sobre esse conteúdo, beleza? Mas antes da gente iniciar aqui, eu vou falar para vocês aqui qual é a nossa habilidade que nós vamos trabalhar hoje. A habilidade é determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desse ponto no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano. Pessoal, é porque tem uma formulazinha que dá para você calcular a distância entre dois pontos, mas essa fórmula vocês só vão aprender lá no ensino médio, tá certo? Então nós vamos, para a gente calcular a distância entre dois pontos, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras, que é um conteúdo que vocês viram comigo nas aulas anteriores, tá certo? Então, você deve lembrar que o Teorema de Pitágoras, lá você vai pegar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aí vai nos ser muito útil para resolver essas questões de distância entre dois pontos no plano cartesiano, certo? Aí você deve lembrar, galera, o seguinte, que existe uma nomenclaturazinha chamada par ordenado. O par ordenado, como ele está dizendo par, significa que é 2, não é isso? São dois números que estão entre parênteses, certo? E separados por vírgula. Observe, pessoal, que sempre o primeiro número que aparecer aqui vai ser o número que está representando aquele valor no eixo X, ou no eixo chamado das abscissas. O professor Paulo deve ter explicado isso para vocês. E o segundo o Y vai representar o eixo, aquele valor no eixo Y, ou seja, no eixo das ordenadas. Então nós temos o eixo X, nós chamamos de eixo das abscissas, e o eixo Y, que nós chamamos o eixo das ordenadas. Quando a gente pega um ponto, as coordenadas de um ponto X e Y, nós temos um par ordenado. O par ordenado ele serve para a gente localizar um ponto no plano cartesiano. Então, você vai pegar, vamos supor, tem que o ponto A, onde esse ponto A ele está representado no plano cartesiano por 1 e 2. Só um exemplo, tá? 1 e 2. O que significa isso? Que a localização daquele ponto, eu vou conseguir localizar aquele ponto no X igual a 1 e no Y igual a 2, certo? É como se eu tivesse aqui, ó, bem rapidinho aqui para vocês verem aqui, um plano cartesiano aqui, certo? Uma coisa bem simples. Aí eu vou separar aqui 1, 2, 3, né? Essa separação aqui é uniforme, tá? A distância de um para o outro tem que ser sempre a mesma. E aqui 1 e 2. Esse eixo aqui é o chamado de eixo X, o eixo das abscissas, e esse aqui é o eixo das ordenadas. O ponto A é o ponto 1 e 2, ó. O X é 1 e o Y é 2. Então, ó, vou subir esse aqui do X até chegar no 2 do Y lá, ó. Então, esse ponto aqui é o ponto A. Então, o par ordenado nada mais é do que você conseguir localizar o ponto no plano cartesiano, beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Então, vamos lá para alguns exercícios, tá bom? Já fizemos exercício nas aulas anteriores, hoje nós vamos trabalhar mais exercícios, tá bom? Vamos lá. Ó, o primeiro exercício é um exercício bem simples, está dizendo aí, ó, observe os pontos representados no plano cartesiano, abaixo.
O par ordenado 2 e menos 1 está representado nesse plano cartesiano pelo ponto. Pessoal, esse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí 40 segundinhos para você responder e daqui a pouco eu volto com a solução dele para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então já deu tempo suficiente para vocês responder. Essa questão é bem simples, ela é bem facinha mesmo. Ó, como eu falei para vocês, ó, aqui eu tenho um plano cartesiano dentro de uma malha quadriculada, certo? Eu botei a malha quadriculada para até facilitar a gente localizar esses pontos. Eu tenho aqui, ó, eu tenho bem aqui o eixo X, ó, esse eixo aqui é o eixo X, que é o eixo das abscissas, e lá em cima eu tenho o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, certo? Eu tenho aqui alguns pontos, ó. Vou fazer diferente com vocês, eu não vou localizar aquele ponto 2 e menos 1, não. Eu vou mostrar para vocês o par ordenado de todos os pontos, ó. O Q, o S, o R e o T. São 4 pontos que a gente tem aqui localizados. O Q, nesse caso aqui, ó, o X dele é menos 1 e o Y é 2. Ó, menos 1 e 2, certo? O S, o X dele aqui é 2 e o Y é 1. O T, o X dele é menos 1 e o Y dele é menos 2. E o R, eu tenho que o X dele aqui é 2 e o Y dele é menos 1. Ou seja, é exatamente o que ele pede na questão. O par ordenado 2 e menos 1. Onde esse 2 aqui, que vem primeiro, está representado pelo X, e o menos 1 que vem depois aqui representado pelo Y. Então, a alternativa correta aqui desse primeiro exercício é a letra B de bola, RS. Ou é o R, né? O ponto R. Vale lembrar aqui uma coisa, pessoal. Num par ordenado, se você tiver assim, ó, 2 e menos 1, e você tiver menos 1 e 2, esses dois pares ordenados aqui, eles são pontos o quê? Diferentes. Observe aqui, ó. O menos 1 e o 2 é o quê? Bem aqui, ó, no terceiro quadrante. Lembra lá? Aqui é o primeiro quadrante, perdão, no segundo quadrante, que é o segundo. Aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. O plano cartesiano a gente divide em 4 quadrantes, certo? Então, observe que o 2 e menos 1 é um ponto no primeiro, no caso aqui, 2 menos 1 é no quarto quadrante, certo? E o menos 1 e 2 é no segundo quadrante. Então, são pontos diferentes, certo? Então, vamos aqui para o nosso segundo exercício. Outra questãozinha também, bem simples, ó. O par ordenado de números que representa a represa é... Nessa questão também eu vou deixar para vocês aí de 30 a 40 segundos para vocês responderem e eu volto com a solução dela para vocês. Bom, pessoal, já passou aí os 40 segundinhos, né? Então vamos aqui para a solução desse segundo exercício.
Ó, o par ordenado de números que representa a represa. Então, a gente já viu no primeiro exercício como vamos localizar os pontos. Então, nós vamos direto ao ponto nessa questão aqui. Ó. Observe que a represa está nesse pontinho aqui. Ó. Nesse ponto aqui, certo? E esse ponto aqui, lembrando que esse eixo aqui, horizontal, é o eixo das abscissas e o vertical é o eixo das ordenadas, que é o Y. Então, no par ordenado, sempre quem vem primeiro é o X. Pessoal, você tem que lembrar disso. Sempre quem vem primeiro é o X e depois vem o Y, certo? Então, quem é que os números estão representando aqui esse ponto? Ó? Observe que no X aqui, ó, ele está sendo representado aqui pelo número menos 4. Então, vai ser menos 4. E no Y, ele está representado aqui pelo menos 3. Menos 4 e menos 3. Então, alternativa correta, letra D de dado. Pessoal, se você não ficar atento nesse tipo de questão, que observe aí que a ordem, no caso aí, ela vai alterar o resultado, que primeiro tem que ser o menos 4, porque o menos 4 está representado pelo X e pelo Y é o menos 3. Mas observe que a letra B tem menos 3 e menos 4. Se você não ficar atento que no par ordenado primeiro vem um X, depois vem um Y, você pode perder aí a questão, tá certo? Então, a alternativa correta nesse exercício, a letra D de dado, beleza? Então, vamos aqui agora para o nosso terceiro exercício. Esse terceiro exercício também é um exercício bem simples, então vamos lá. A figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano. João sai do ponto X, anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Ao final do trajeto, João estará no ponto. Então, pessoal, nesse exercício também eu vou deixar para vocês aí de 30 segundos a 40 segundos e eu volto para a solução dele com vocês, tá certo? Até já. Pessoal, essa questão também ela é bem simples, então a gente vai resolver com vocês aqui. Ó. João sai do ponto X, anda 20 metros para cima. Ó. Ele está bem aqui no ponto X. Ó. Bem aqui está no ponto X, né? Ele vai andar 20 metros para cima. Ó. 10, 20. Então agora ele está bem aqui, nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 10, 30. Beleza? Aí ele anda 20 metros para a direita. Ó. 1, 10, 20. Então, ele vai estar aqui ó, no ponto de coordenadas 30, 30. Beleza? 30 metros para cima. É, 30 metros para cima. 40 para a direita. No caso aqui, esse 30 metros para cima não era para estar aqui. Era só os 40 metros para a direita. 1, 2, 3, 4. E a alternativa correta seria a letra C, certo? Desconsiderem esse 30 metros para cima. Então, alternativa correta, letra C. Vamos aqui para o quarto exercício. Quais as coordenadas dos vértices no triângulo representado no plano cartesiano abaixo? Depois de representar as coordenadas do vértice, calcule a distância entre os pontos B e C. Beleza? Então vamos aqui para essa solução aqui. Primeiro passo aqui nós vamos ver quem são as coordenadas do vértice, ou seja, ele quer saber o par ordenado dos vértices A, do vértices A, B e C.
Então, ó, o ponto A, ele está aqui, ó. Há um vértice do triângulo. O ponto B se encontra aqui e o C está aqui. Beleza? Então, o ponto A, quem é o valor de x que está representando para a gente aqui o ponto A? Ó? É o menos 2, lá embaixo. Ó. E o B, o Y, perdão, é o 5. No ponto B, quem é o par ordenado que está representando ele? Ó? O x aqui, no caso dele aqui, vai ser o menos 3. Ó. E o Y vai ser 1. Beleza? E o ponto C, o meu x aqui no ponto C vai ser 3 e o meu y vai ser 4. Então, a primeira pergunta da questão eu já fiz. Ele pede para a gente calcular bem o quê? As coordenadas do vértice, ou seja, o par ordenado que representa os pontos A, B e C, que são os vértices desse triângulo. Beleza? Agora ele pede para a gente calcular a distância entre os pontos B e C. Agora a gente vai começar a fazer umas continhas aqui, né? Ó. A distância de B e C, pessoal, é exatamente esse lado aqui, ó, BC. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse ponto B e vou levar ele até tocar naquele prolongamento lá do C, ó. Certo? Não ficou bem retinho não, mas dá para ficar reto. E aqui da mesma forma, ó. Só que aqui, pessoal, eu formo um ângulo de 90 graus, certo? Aí observe o seguinte, qual é o tamanho desse segmento aqui, ó? Observe que esse segmento aqui, no eixo Y, ele está no 1 e vai até o 4, ó. Do 1 até o 4. Do 1 até o 4 eu andei quantos centímetros? Vou botar assim, andei 3 casas, bota, certo? Andei 3 casas. Do menos 3 até o 3, eu vou andar 6. Observe aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu andei 6 aqui, ó. E esse segmento BC eu vou chamar de X. Olha só, eu formei aqui, pessoal, um triângulo retângulo, onde o X é a hipotenusa, 3 e 6 são os catetos. Então, o que a gente vai fazer? Teorema de Pitágoras, ó. X ao quadrado é 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado vai ser, ó, 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado, 36. Então, x ao quadrado vai ser igual a 45, certo? Então, eu tenho que o seguinte, que o meu x vai ser a raiz quadrada de 45. Mas o 45, eu posso representar ele por 9 vezes 5. Logo, esse meu x vai ser quanto? Ó? Raiz de 9 dá 3 e raiz de 5 não é exato, deixo mesmo como raiz de 5. Ou seja, a distância de B para C é 3 raiz de 5. É isso você, como não tem unidade de comprimento aí, você bota realmente unidade de comprimentos. Mas aí pode botar metro, centímetro, qualquer unidade, tá bom? O certo é que a distância entre B e C é 3 raiz de 5. Beleza? Então, vamos aqui para o exercício de número 5. Ó, o exercício de número 5 diz assim, ó. Uma lagartixa sai de um ponto X, anda 6 metros para a esquerda, 5 metros para cima, 2 metros para a direita, 2 metros para baixo, 6 metros para a esquerda e 3 metros para baixo, chegando ao ponto Y. Qual a distância entre X e Y? Então, ó, o plano cartesiano está aqui, ó, e aí vocês vão fazer essa questão aí, vou dar aí 30 segundinhos a 40 para vocês responderem e a gente volta com a solução desse exercício, tá bom?
Bom, pessoal, então vamos lá para a solução desse exercício, né? Ó. Então, uma lagartixa sai de um ponto X, vamos supor que esse ponto X seja esse ponto bem aqui, ó. Certo? Aqui vai ser o ponto X. Certo? Aí ele fala o seguinte, que ele andou 6 metros para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ficou bem aqui agora, ó, nesse ponto. Aí depois ele andou 6 metros para a esquerda, ele andou 5 metros para cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou lá no topo. Depois ele andou 2 metros para a direita, ó. 1, 2, ficou aqui, certo? Depois andou 6 metros, 2 metros para baixo, ó. 1, 2, ficou aqui. Depois ele vai andar 6 metros para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficou bem aqui na bordazinha. E 3 metros para baixo, ó. 1, 2, 3, bem aqui. Chegando no ponto Y. Então esse ponto aqui é o meu ponto Y. Aí ele fala, qual é a distância entre X e Y? Agora aqui ficou fácil. Como X e Y estão na mesma reta, basta você ver aí os espaços que tem entre X e Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de X até Y, nós temos aí 10 metros. Certo? Alternativa correta, letra A. Beleza? Então, também é um exercício bem simples de se fazer também, isso aí. Certo? Então, vamos agora para o exercício de número 6. Esse aqui começa já a ficar um pouquinho mais elegante. Na figura abaixo, temos o triângulo ABC. Então, tem esse triângulo ABC aí. Ele fala embaixo, quais as coordenadas dos vértices A, B e C, respectivamente do triângulo, representado no gráfico, e qual o seu perímetro? Então, pessoal, representar os vértices, a gente já fez isso aí em algumas questões anteriores, é simples, né? Ó. Eu tenho aqui o vértice A, que ele está representado pelo ponto, aqui o X é menos 2 e o Y é 2, é simples. Tenho aqui o vértice B, que ele vai ser representado pelo X sendo 1 e o Y sendo 4, certo? E o vértice C, que o meu X aqui vai ser 2 e o Y vai ser 1, certo? Só que ele pede na questão o perímetro. Então, o perímetro, para a gente calcular, a gente tem que saber quem são os lados do triângulo. Então, vamos atrás de calcular os lados dele. Ó, vou trazer para cá e para cá. Isso daqui, né? Ó. Vou chamar esse lado aqui de Y. Esse daqui eu vou levar até chegar lá na linha do ponto A. E aqui eu vou chegar até tocar naquela reta lá que eu acabei de traçar. Ó. Sempre que aqui também é 90 graus. Então aqui é X, vou chamar de X. E aqui eu vou trazer até aqui embaixo. E esse daqui até aqui o ponto C. Também é 90 graus. Certo? Agora vamos lá. Aqui, no B aqui, ó, ele é 1, né? Ó, e ele veio até o menos 2. Ó, de menos 2 até 1, eu andei 3 casas. Então esse ladinho vermelho aqui é 3. Aqui eu andei 2 casas, aqui é 2. Esse daqui para cá, ó, é uma casinha só. E daqui para cá é 3, ó. Aqui também é só uma. Aqui também é só uma, né, ó. E aqui é, ó, 4. Por que eu fiz isso? Porque agora você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui para você responder cada um desses aí, ó. Primeiro, quem é o x, ó? X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é igual a 4 mais 9. X ao quadrado é igual a 13. Então, meu x quem é? Raiz de 13. Então, tá aí o valor do x. O y. O y ao quadrado, ele vai ser 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, o y ao quadrado vai ser igual a 1 mais 9, y ao quadrado vai ser igual a 10, ou seja, o meu y vai ser igual a raiz quadrada de 10. Certo?
E vamos fazer nesse cantinho aqui o W. Ó, W ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, W ao quadrado vai ser 1 mais 16. W ao quadrado vai ser 17. Meu W vai ser igual a raiz de 17. Certo? Então, eu tenho que o x aí no caso vai ser raiz de 13, o y vai ser raiz de 10 e o w vai ser raiz de 17. Então, vai ficar aqui, ó. O x ali, raiz de 13, ó, bem que vai ser raiz de 13. Aqui vai ser raiz de 10 e aqui embaixo, raiz de 17. E o perímetro nada mais é do que a soma desses lados. Então, meu perímetro vai ser raiz de 10 mais raiz de 13 mais raiz de 17 centímetros. Pode deixar dessa forma que a solução também está correta. É basicamente isso, essa questão aí, bem simples. A questão de número 7. A questão de número 7, ele fala assim, ó. Observe a figura abaixo e calcule o ponto médio de AC. O ponto médio, pessoal, é o ponto que fica bem no meio do segmento, ou seja, a distância dele para o primeiro vértice, ó, tem aqui um segmento qualquer aqui, ó, só para dar um exemplo. O ponto médio está bem ao meio aqui, ó, tem segmento aqui AB, um exemplo, tá? E tem esse ponto P aqui. Eu falo que esse P é ponto médio, quer dizer que a distância de A até P é a mesma distância de P até B, ou seja, está no ponto médio do segmento, beleza? É exatamente isso que significa ponto médio. Então, observe a figura e calcule o ponto médio no segmento AC. Os outros segmentos, pessoal, nessa questão não vai me interessar, porque ele me pede só do segmento AC. Então, como é que você vai calcular o ponto médio desse segmento? É simples também, ó. Você vai ver aqui, ó, você vai vir descer aqui até chegar lá na mesma linha do ponto C, vai ser bem aqui, né, ó. Ficou um pouquinho torto, mas vai descer até ali, certo? E daqui, ó, você vai também chegar lá no ponto C também. Certo? Vai formar 90 graus. Essa distância aqui, ó, é 3, e aquela distância lá de cima também é 3, certo? Não é ponto médio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e vou dividir ele por 2. Quando eu divido 3 por 2, vai dar 1,5, certo? Peguei esse 3 e dividi por 2, deu 1,5. Quer dizer o seguinte, que no ponto X, que se encontra lá o vértice A, por exemplo, vamos botar bem aqui o vértice A, ele é 2 e 2, né? Ó, 2 e 2. Aqui o X é 2, o Y também é 2. Então, o que você vai fazer? No X dele lá, que é o 2, você vai andar, no caso ali, uma casa e meia no eixo X. Então, aqui, ó, andei uma, e aqui agora eu vou andar meia, né? Aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ele vai ser o menos 1/2, que é menos 0,5, certo? Aí você vai subir aqui, aí vai agora representar ele no eixo Y. Quem é ele no eixo Y? Também vai ser uma casa e meia, voltando agora para o rumo do eixo Y. Ó. Tá que o eixo Y aqui é 2, então você vai vir uma casa, então aqui você vai vir, ó, 1,5 centímetro. Então, bem aqui também será representado pelo 0,5. Só que nesse caso aqui vai ser o positivo. Então, esse ponto aqui nós vamos chamar ele de ponto M, que é o ponto médio. E o X dele que está representado, quem é? É o menos 1/2 e o Y é meio. Então, está aqui o ponto médio, as coordenadas do ponto médio do segmento AC, beleza? E o 8º exercício, nós temos o seguinte. Observe a seguir o mapa da microrregião de Iporá, no Goiás, ilustrado no plano cartesiano. Quais são os municípios que correspondem às seguintes coordenadas? 2 e 3, 4 e 0, menos 3 e 1. O 2 e o 3, ó, é exatamente esse daqui, ó. 2, vai subir aqui, né, até o 3, ó. E o 3 está aqui, ó. Então, 2 e 3 é a fazenda nova. O 4 e 0. 4 e 0, ó, 1, 2, 3, 4, é exatamente esse ponto aqui, ó. É o córrego do Ouro
E o menos 3 e 1 vai ser, ó, que é o 1, né? Ó, vai ser o Iporá. Ou seja, Fazenda Nova, Córrego do Ouro e Iporá. Alternativa correta, letra A. Letra A, beleza? Então, pessoal, nessa primeira aula era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço e fiquem com Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos do 9º ano e para você, aluno do 9º ano também, que está acompanhando essa aula pela televisão junto com a gente. Pessoal, nas aulas anteriores nós falamos ali um pouquinho de plano cartesiano, par ordenado, a distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento também no plano cartesiano. E hoje não vai ser diferente, nós vamos resolver alguns exercícios voltados também a esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com plano cartesiano e par ordenado. Então vamos à habilidade que nós vamos trabalhar no dia de hoje, determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano. Então, pessoal, na aula passada a gente trabalhou aí localização de pontos no plano cartesiano, a gente trabalhou também algumas questões de distância entre dois pontos, ponto médio, e também trabalhamos também a questão ali de perímetro. A gente calculou uma questãozinha de perímetro também. Nessa aula aqui, nós vamos trabalhar com cálculo de perímetros e áreas, tá certo? E pontos médios também. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício, no caso aqui, que é o 9º, eu fiz a continuação dele do slide anterior, da aula anterior, vai ser o 9º exercício aqui. Então é o seguinte, determine o perímetro e a área em metros quadrados do triângulo a seguir, sabendo que ele é retângulo em B. Pessoal, eu vou deixar um tempinho para vocês, mas antes de deixar esse tempinho, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Se ele é retângulo em B, ele tem um ângulo reto bem aqui. Vocês concordam comigo? Ele vai ter aqui um ângulo de 90 graus bem ali no vértice B, certo? A gente viu aí já um pouquinho de teorema de Pitágoras anteriormente, só que também para calcular áreas, a gente lembra que para calcular área, base vezes altura dividido por 2, a área de triângulo, não é isso? Só que quando o triângulo é retângulo, para você calcular a área dele, basta você ter os dois catetos. Então você vai pegar o primeiro cateto, multiplicar com o segundo e dividir por 2. Ou seja, nesse triângulo aqui, o cateto aqui é o AB, esse segmento AB, e o BC. Se você calcular a distância de AB e de BC, você já pode calcular a área, beleza? Então essa é a dica. Então nesse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí 2 minutinhos a 2 minutos e meio para vocês responderem. E daqui a pouco eu volto com a solução dele para vocês, tá bom?
Bom, pessoal, vamos lá então para a solução desse nono exercício, tá bom? A dica que eu dei para vocês foi para vocês calcularem aí primeiro o AB e o BC para vocês poderem calcular a área, certo? Então, primeiramente nós vamos ver, na verdade aqui, os comprimentos aí, né, a distância entre esses três pontos, tá? Ó, distância de AB, de BC e de AC. Então, a distância aqui de AB, o que você vai fazer? Você vai subir ali, ó, até aqui, e o B também você vai trazer até aqui. Nós vamos formar aqui um triângulo de 90 graus, certo? Observe que a B eu vou chamar aqui de X, tá? O BC eu vou chamar de Y e o AC eu vou chamar de W. Pronto. Ó, de 3 ele foi para 5, então ele andou 2 unidades. De 1 ele foi para 3, então ele também andou 2 unidades. Então eu vou calcular o x bem aqui, ó. Bem aqui assim. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado vai ser igual, ó, eu estou somando duas coisas iguais, então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. Ou seja, o meu x vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2 e raiz de 2. Ou seja, o meu x ele é igual a 2 raiz de 2. Então, esse valorzinho aqui, ele é 2 raiz de 2, o x. E o y? Vamos trazer aqui uma reta até chegar ali na altura do ponto C, né? E o ponto C a gente também vai subir até chegar naquela reta que a gente acabou de fazer. 90 graus aqui também, certo? Ó, o B, ele estava aqui no 3, ó, e foi para o 7. Então, aqui vai ser 4, ó, de 3 para 7 é 4. E aqui, esse ponto aqui estava no 1 e foi para o 5, ou seja, também andou 4. Então, vou calcular o y aqui do lado, teorema de Pitágoras, y ao quadrado é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Só que eu estou somando dois números iguais, então vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado. Então, meu y vai ser a raiz quadrada desse valor aqui. Raiz de 4 ao quadrado dá 4 e raiz de 2 eu só deixo mesmo dentro do radical. Ou seja, o meu y ele vai ser 4 raiz de 2, certo? Nesse ponto aqui, eu já consigo calcular a área, mas eu vou deixar para fazer a área daqui a pouco. Eu vou logo calcular quem é o meu W. O W eu posso responder ele de duas formas. Eu posso fazer a mesma forma que eu fiz o X e o Y, ou eu posso já aplicar diretamente o teorema de Pitágoras no triângulo azulzinho aqui, ó. Porque eu tenho o W aqui, no caso, é a hipotenusa, o X é um cateto e o Y também é um cateto. Então, vamos fazer assim, ó. W ao quadrado é X ao quadrado mais Y ao quadrado. Ou seja, W ao quadrado vai ser igual a 2 raiz de 2 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. W ao quadrado vai ser, ó, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 4 vezes 2 dá 8. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 16 vezes 2, 32. Ou seja, nós temos que W ao quadrado é 40. Só que o 40, eu posso escrever ele sendo 4 vezes 10, certo? Então, quem vai ser meu W? Vai ser a raiz quadrada de 4 vezes 10. Raiz de 4 dá 2, e raiz de 10 eu somente vou repetir, ok? Então, esse meu W aqui, ele vai ser 2 raiz de 10, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que nesse triângulo aqui, que é o mesmo triângulo, tá? Isso aqui é 2 raiz de 10, isso aqui é 4 raiz de 2, e isso aqui é 2 raiz de 2, beleza? Então, quem é o meu perímetro? Aí tem que lembrar, pessoal, o perímetro é o contorno, é a soma dos lados. Então, vai ser 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2,
mais 2 raiz de 10. Só que aqui, 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 é 6 raiz de 2, mais 2 raiz de 10. Isso aqui é o meu perímetro. Vou botar aqui centímetros, tá bom? Certo, botei em centímetros. Não falou uma questão, mas eu botei em centímetros. E a área? Eu falei inicialmente para vocês que a área de um triângulo retângulo, como ele falou aqui que é retângulo em B, basta você pegar a multiplicação dos catetos e dividir por 2, ou seja, a área vai ser 2 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2 dividido por 2. 2 vezes 4 dá 8, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então vai ficar 8 vezes 2 dividido por 2. É que eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e o meu resultado é 8. Como eu botei centímetros, a área vai ser centímetros quadrados. Então aqui a área desse triângulo é 8 e o perímetro é 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 10. Beleza? Então tá aí a solução do nosso exercício de número 9. Vamos agora então aqui para o exercício de número 10. Ele fala bem assim, ó. A área do triângulo cujos vértices são 1, 2, 3, 4 e 4 e menos 1 é igual a. Pessoal, nesse exercíciozinho aqui, eu não coloquei para vocês o plano cartesiano, porque eu quero que realmente vocês aí façam o plano, localize esses pontos e calcule a área desse triângulo, tá certo? Então, nesse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí 2 minutinhos para vocês fazerem e eu volto com a solução dele, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá para a solução desse exercício de número 10, tá bom? Então, o plano cartesiano com o triângulo ficaria dessa forma. Eu fiz já aqui para vocês aqui, para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas observe aqui, o ponto A, o x dele é 1 e o y é 2, o B é 3 e 4, e o C, o x é 4 e o y é menos 1, beleza? Vamos lá, vamos calcular aí, né, a área desse triângulo. Eu vou subir aqui, tá? Beleza, que é um triângulo retângulo. Vou trazer também esse do C até lá em cima. Não vai ficar tão retinho não, mas o importante é você entender. Aqui também vou trazer até lá embaixo.
Novamente, não vai ficar retinho, mas o importante é você entender. E o certo é, galera, que aqui vai formar triângulos retângulos, tá bom? Triângulos retângulos, certo? Eu poderia muito bem calcular o AB, o AC e o BC. Só que eu vou fazer essa daqui de uma outra forma. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão aqui, ó. Do menos 1 até o 2, você andou 3. Do 2 até o 4, você andou 2, certo? Então, esse lado aqui é 5, observe, ó. Do menos 1 até o 4, também você andou 5. E do 1 até o 4, você andou 3, certo? Então, para eu calcular a área desse triângulo azul, é muito simples. Basta eu calcular a área desse triângulo e desse triângulo, que eu conheço as dimensões deles. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse retângulo todinho e vou subtrair a área desses 3 triângulos. Vai me sobrar a área desse triângulo em azul, certo? Então, vamos aqui, ó. A área do retângulo, vou botar assim, ele vai ser igual a 3 vezes 5, que no caso aqui vai ser 15, ok? Essa área aqui eu vou chamar de área 1. Essa daqui eu vou chamar de área 2 e essa aqui eu vou chamar de área 3. Então, vamos lá. A área 1, ela vai ser igual a 2 vezes 3 dividido por 2, ou seja, vai ser 3. A área 2, ela vai ser, no caso aqui, daqui, do menos 1 até o 4, é 3, né? Então, nesse caso aqui, né, seria 2, né? Aqui, ó. 2 e aqui seria 1. Seria 3 mesmo, tá certo. Só que aqui no caso aqui, então, não vai ser 3, vai ser 2 vezes 2, a área 1. 2 vezes 2, que é igual a 2. Pronto. A área 2 vai ser 1 vezes 5 dividido por 2, ou seja, 5 sobre 2. E a área 3, ela vai ser igual a 3 vezes 3 dividido por 2, que vai ser igual, no caso, 9 sobre 2. Se eu somar a área 1 mais a área 2 mais a área 3, eu vou ter que vai ter aí, ó, 2 mais 5 sobre 2 mais 9 sobre 2. Só que esse 2 aqui eu posso deixar em fração. Como? Colocando ele 4 sobre 2. Observe, 4 sobre 2 é igual a 2. Ó, 4 mais 5, no caso aqui, vai dar 9, certo? 9 mais 9 vai dar 18. Então, vai ficar 18 sobre 2, que é igual a 9. Então, a área total não foi 15? Então, a área do triângulo, bota assim, azul, vai ser igual a 15 menos 9. Logo, essa área aí vai ser igual a quanto? A 6. Beleza? Então, eu tenho um resultado aí, 6. Certo? Mas eu poderia também fazer essa questão de uma outra forma. Como? Eu poderia, né, ó, fazer aquela mesma coisinha, onde aqui seria 2, aqui seria 2. Finge que tá reto aí, tá? Aqui seria 2 e aqui... Perdão, tá errado aqui. Eu sei que eu tenho que descer até lá embaixo. Aqui. Onde aqui seria, ó, do 1 até o 4, aqui seria 3, né, ó. E aqui seria 3 também. Certo? Então, vou calcular só esses dois por enquanto, ó. Aqui, pessoal, 2 e 2, se eu calcular por teorema de Pitágoras, esse ladinho aqui vai dar 2 raiz de 2. Vou fazer mais rápido um pouquinho, porque a gente até calculou a área dessa figurinha. É só uma outra forma de responder, tá? Como aqui é 3... Como aqui é 3 e 3, esse ladinho AC aqui vai ser 3 raiz de 2. Vou chamar isso aqui de W. W ao quadrado, triângulo de Pitágoras, ó.
é 2 raiz de 2 ao quadrado, mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, w ao quadrado vai ser igual a 2 elevado a 2 dá 4, vezes 2 dá 8, 2 vezes 9 vai dar 18, ou seja, w ao quadrado é 26. Logo, w é igual a raiz quadrada de 26, beleza. Agora, para a gente calcular desse triângulozinho azul bem aí, eu já tenho as três dimensões dele. Um macetezinho que eu vou fazer aqui. O maior lado que a gente tem aqui, se você observar, é o raiz de 26. E os outros dois são menores. O que eu vou fazer? Eu vou comparar eles como se eu estivesse calculando o teorema de Pitágoras. Ó. Raiz de 26 ao quadrado igual a 2 raiz de 2 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Certo? O que vai acontecer aqui? Se derem igual, significa que esse triângulo bem aqui, ele é retângulo. Aqui vai dar 26, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 18. Ou seja, 26 realmente é 26. Ou seja, esse triângulo aqui é o triângulo retângulo. Como ele é um triângulo retângulo, a área dele aqui vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Então, a área vai ser aqui, ó, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, dividido por 2. Aí, tá a minha área que realmente dá 6. Daqui é a segunda maneira de você resolver essa questão, tá bom? A questão de número 11. Calcule o perímetro do triângulo cujos vértices são A, B e C. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o segmento AB, certo? Tenho também o segmento BC e também vou ter aqui o segmento AC. Certo? Ficou bem reto, mas tá bom. Ele quer o perímetro. Então, permitam-me aqui só mudar a cor dessa caneta. Então, olha só. O que a gente vai responder aqui? A gente vai ver aqui, ó, essa distância e essa distância até lá embaixo no C e até tocar aqui no azul também e aqui também até lá embaixo no C e aqui também até tocar no azul, certo? Então, essa distância aqui, ó, que ele percorreu é 3. Essa daqui é 1. Essa aqui, ó, 1, 2, 3 é 4. E essa aqui é 1. Essa aqui é 2, ó. E, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou chamar esse valorzinho aqui de x, esse valorzinho aqui de y e esse aqui de w, certo? Então, é só calcular o teorema de Pitágoras, ó. X ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 9 mais 1, 10. Daqui a gente tem que x é igual a raiz de 10. Beleza. Então, vamos aqui agora então para o y. Y ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 25, 2 ao quadrado é 4. 25 mais 4, 29. Então, a gente tem aqui que meu y é raiz quadrada de 29. Ok? E por último, o w. Ó, w ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o w ao quadrado vai ser quanto aqui? Ó? 4 ao quadrado é 16, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 16 dá 17, ou seja, o meu w é raiz de 17. Só que na questão ele pede o perímetro. Perímetro, né? Ó. Ele quer o perímetro. O perímetro, então, vai ficar raiz de 10 mais raiz de 17 mais raiz de 29. Aí que você pode botar centímetros, não tem problema não. Beleza? Então tá aí o perímetro dessa questão. A questão 12, a figura é a mesma, né? Só que ele pede para a gente calcular as coordenadas dos pontos médios de AB, AC e BC. A gente vai calcular aqui um por um, tá?
Ó, primeiro, nós vamos calcular o ponto médio de AB. Então, nós vamos pegar aqui, ó, AB, certo? AB. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver aqui as distâncias, né? A gente fez isso aqui na aula passada, ó. Daqui para cá é 1 e daqui para cá é, ó, 4. Beleza? Então, vamos pegar como base aqui o ponto A. O ponto A, ele tem par ordenado -1, que é o x, e o y é 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiramente, o x é o 4 aqui, né? Ó, que é paralelo a x. Então, vamos pegar 4 dividido por 2, dá quanto? Dá 2. Ou seja, aonde o A se encontra bem aqui no x, ó, no -1, você vai andar 2 casas para frente, ó. 1, 2. Aí você sobe aqui, tá? Ó. Você sobe, ó. Certo? E no y, você vai pegar o par ordenado do y aqui no A, vai ser quem? Vai ser o 2. Só que aqui ele andou só 1, né? Ó. Você vai pegar 1 e dividir por 2, que dá 0,5. Ou seja, no 2 aqui, você vai andar só metade aqui para baixo, ó. Vem aqui assim, ó. Então, meu par ordenado aqui, ó, do ponto médio, que vai ser aqui, mais ou menos, vai ser 1. No caso aqui não é 4, aqui é 3, ó. Aqui é 3, né? Ó. E aqui é 1. Então, a gente vai fazer aqui. Aqui vai ser 3 dividido por 2, que no caso vai ser 1,5. Não é 2. E o meio realmente é 0,5, certo? Então aqui, ó, no x, em vez de você andar 2, igual foi anteriormente, você vai andar só 1,5, ó. 1,5. Então vai estar bem aqui, ó. No ponto 1,5 aqui, ó. Ponto meio, né? 1/2. Aí você sobe. E no y a gente já viu que também ele vai descer aqui, né? Ó, só metade também. Então ele também vai estar no ponto 1/2. Ou seja, ponto M vai estar mais ou menos aqui. E vai ser o par ordenado 1,5 e 1,5. Certo? Então tá aí o par ordenado do ponto médio de AB. Agora vamos para o ponto médio do BC, certo? Do BC, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Que aqui não fica tão retinho como deveria, né? Mas, ó, daqui para cá a gente andou 1, e daqui para cá a gente andou 1, 2, 3. Agora sim andou 4, né? Ó. Aqui andou 4 e aqui andou 1. Então, vamos pegar o 4 dividir por 2, vai dar 2. E o 1 dividido por 2 vai dar 0,5. O 4 eu estou fazendo aqui no eixo Y, ó, que ele é paralelo a Y. Então vamos pegar aqui o par ordenado de B. O de B ele vai ficar sendo x2 e o y1. Então, no y sendo 1 aqui, ó, eu vou descer 2 casas. Ó. 1, 2, vai ficar bem aqui no -1. Ó. Então, o y vai ser aqui -1. E o x vai ser alguma coisa por aqui, ó. O x, como ele tá no 2, ó, eu vou descer no x aqui só 0,5. Eu não vou descer até o 1. Então vai ficar só até bem aqui, a metadezinha bem aqui mesmo, ó. Certo? Então tá aqui o ponto N, eu vou chamar. Então o ponto N, o x dele aqui vai ser 0,5, ou seja, o meio. E o y dele vai ser -1. Tá aí o par ordenado do ponto médio do segmento BC. E por último do AC, aqui do AC, certo? Você
traça aqui por último o AC. Né? Aí, ó, daqui para lá você andou 2 casas. Daqui para lá você andou 5, né? Ó. Mesma coisa, 5 dividido por 2 vai dar 2,5 e 2 dividido por 2 vai ser 1. Então, o que significa isso? Que aqui, ó, no X você vai andar só uma casa, vai estar bem aqui assim, ó, no 1, e no Y você vai andar 2 casas, 5, né? Ó. 2 casas e meia no Y. Como ele está aqui, você vai andar 1, 2 e meia, bem aqui assim, ó. Ser mais ou menos aqui, né? No X, realmente mais ou menos aqui. Então, nós temos aqui que as coordenadas dos pontos médios, nesse caso aqui eu vou chamar de P, o X vai ser o 0 e o Y vai ser ali algo entre 0 e menos 1, que vai ser menos 1/2, certo? Então, eu vou chamar aqui de P. Está aqui as coordenadas do ponto médio, certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Eu sou a professora Valdélia, professora de Ciências da Escola Municipal, professor Manuel Paulo Nunes. Eu espero que vocês estejam bem de saúde, prontos e dispostos para mais uma aula na TV. Hoje eu quero começar a aula fazendo algumas perguntas para vocês. Olhem para o ambiente em que vocês estão assistindo essa aula. Quantos objetos vocês veem? Quais são as cores desses objetos? Por que nós vemos os objetos? Por que nós vemos as cores dos objetos? Bom, eu sei que vocês vão me responder, professora, é porque nós temos olhos, nós temos uma visão maravilhosa. Isso é verdade. Mas o principal motivo é a luz. E a luz é o nosso objeto de estudo de hoje. Então, vamos lá, fiquem atentos. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a ótica. Esse nome ótica tem relação com luz. Vejam esta animação que eu trouxe para vocês. Este é um experimento que mostra que a luz branca incide sobre um prisma e ela se transforma em cores. E nós conhecemos essas cores, não é? São as cores do arco-íris. Então, esse e outros fenômenos serão estudados por nós na aula de hoje. Vamos começar? Para hoje, as nossas habilidades são EF 9C25, compreender os processos de reflexão, absorção, transmissão de ondas em diferentes meios. Nós já conhecemos esses fenômenos com relação às ondas sonoras. Hoje nós vamos conhecer com relação à luz. EF 9C27, classificar as radiações por suas frequências, fontes, aplicações, discutindo e avaliando as implicações do seu uso em controle remoto, telefone celular, raio-x, forno de micro-ondas, fotocélulas. Esta habilidade ela já foi trabalhada em outro momento, logo no início das nossas aulas, quando nós conhecemos as ondas eletromagnéticas. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão. EF 9CI28 discutiu o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações, na medicina diagnóstica, como raio-x, ultrassom, ressonância magnética, e no tratamento de doenças, com tratamentos como a radioterapia, por exemplo. Nós já conhecemos na aula passada, nas nossas aulas passadas, conhecemos o ultrassom. Hoje nós vamos falar um pouquinho de outras ações e utilização das ondas eletromagnéticas. Então, para começar, nós precisamos entender o que é a ótica.
A ótica é o ramo da física que se dedica ao estudo de fenômenos relacionados à luz. Então, a ótica, de um modo geral, estuda a luz. Mas o que é a luz? A luz é uma forma de radiação eletromagnética, cuja frequência é visível ao olho humano. A luz se propaga no vácuo com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente. E esta é a maior velocidade, é o objeto que tem maior velocidade conhecida até hoje. Então, diferente das ondas sonoras, olha aqui, gente, a luz se propaga no vácuo, onde não tem matéria. Lembrem que as ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar. A luz não. Se não tiver um meio material, ela também se propaga com uma velocidade elevadíssima. Bom, a presença da luz explica, por exemplo, por que nós vemos os objetos, por que nós vemos as cores dos objetos, explica um fenômeno como o arco-íris e a formação das sombras. Vamos conhecer um pouquinho desses fenômenos na nossa aula de hoje. Como nós dissemos, a luz é uma onda eletromagnética, é uma radiação eletromagnética. Então, ela aparece no famoso espectro eletromagnético, uma graduação de ondas eletromagnéticas, onde nós relacionamos a frequência dessas ondas. A frequência, não esqueçam, é o número de oscilações que uma onda faz em determinado período de tempo. Então, analisando o nosso espectro eletromagnético, vejam, nós vamos começar pelo centro do espectro. Nós temos uma lâmpada acesa. Neste momento, quando a lâmpada está acesa, nós temos o que nós chamamos de luz visível, o espectro visível. Esse espectro visível apresenta ondas que sensibilizam a nossa visão e que aparecem para nós na forma de cores. Essas cores variam do vermelho até o violeta. E são as famosas cores do arco-íris, né, gente? Bom, para o nosso lado esquerdo, nós temos ondas que têm uma baixa frequência, como, por exemplo, as ondas infravermelho, são ondas de calor. Elas são muito utilizadas em controle remoto, por exemplo. Micro-ondas são ondas utilizadas nas telecomunicações, mas também para operar máquinas, porque no nosso forno de micro-ondas nós temos essas ondas aquecendo a molécula de água presente nos nossos alimentos. E as ondas de rádio são utilizadas também nas telecomunicações, né? Rádio, micro-ondas e ondas de rádio estão envolvidas nas telecomunicações. Então, nós vemos essas ondas no rádio, na TV, em radares. À nossa direita, nós temos ondas que têm uma maior frequência. A partir da luz visível, nós temos ultravioleta. Estas ondas de radiação ultravioleta, elas são liberadas pelo Sol. O VA e o VB, que nós já conhecemos tão bem, a maior parte dessa radiação fica presa, retida na camada de ozônio. Mas parte dela chega na superfície terrestre. E nós já sabemos, olha, não pega sol naquele horário que vai de 10 às 3 da tarde, de 10 da manhã às 3 da tarde, porque nesse horário tem muita radiação chegando e essa radiação ultravioleta, ela é penetrante, ela invade o nosso organismo, ela altera as nossas células, podendo provocar doenças graves como um câncer de pele. Mas, se você pegar um solzinho de manhã cedo, essa radiação vai ser importante para que o teu corpo produza vitamina D. Então, o excesso da radiação é que é prejudicial. A gente não vê essa radiação, mas a gente sente. Quando nós estamos expostos ao sol, se nós ficamos bronzeados, isso é efeito da ultravioleta, da radiação ultravioleta. E se a gente ficar no sol por muito tempo, a gente pode ter queimaduras de pele por conta dessa radiação. Aqui nós temos raios-x e raios gama. Os raios-x são utilizados na medicina para radiografias, por exemplo, observação de estruturas ósseas. E os raios gama, eles são produzidos por elementos radioativos. Esses elementos químicos, eles liberam energia do seu núcleo. Raios-x e raios gama são muito utilizados na medicina.
principalmente em tratamentos de câncer, por exemplo, como a radioterapia. Então, nós temos uma utilização importante dessa radiação eletromagnética. Mas para hoje, o nosso estudo vai se concentrar na luz visível. Então, continuando, quando nós estudamos a luz, é preciso que a gente tenha ideia de alguns conceitos. O primeiro conceito é a fonte de luz. O que é uma fonte luminosa? É uma fonte que emite luz. Todas as fontes emitem luz, professora? Bom, então vamos ver qual é a diferença de uma fonte para outra. Nós podemos classificar as fontes luminosas como fontes primárias de luz ou corpos luminosos, que são aquelas fontes que produzem a própria luz, que têm luz própria, como por exemplo, o sol, as estrelas. Quando eu acendo uma vela, eu estou diante de situações que mostram as fontes luminosas, corpos luminosos. Mas existem também as fontes secundárias, aquelas fontes de luz que emitem uma luz que já receberam. Por exemplo, agora mesmo vocês estão me vendo. Eu estou sendo iluminada por luzes aqui no estúdio e eu estou refletindo esta luz, que é capturada pela câmera, então vocês me veem, certo? Então eu sou uma fonte secundária de luz, eu estou emitindo uma luz que eu recebi, eu não tenho luz própria. E por isso as fontes secundárias de luz são chamadas de corpos iluminados. Por exemplo, os satélites naturais como a nossa Lua, os planetas, os objetos que nós vemos, são fontes secundárias ou corpos iluminados. Um outro conceito interessante é o raio de luz. O raio de luz é uma representação gráfica da luz, para que você possa estudar a direção e o sentido dessa luz no ambiente. Vejam aqui no nosso esquema. Nós temos uma vela acesa, a vela emite luz e esta luz se espalha no ambiente. A luz é representada através do raio de luz, representação gráfica. É claro que uma fonte luminosa, ela libera muitos raios de luz. O conjunto dos raios de luz, nós chamamos de feixe de luz, feixe luminoso. O feixe de luz, portanto, é um conjunto de raios de luz. Esses feixes, eles são classificados em 3 tipos. Eles podem ser feixes paralelos. Feixes paralelos são aqueles que vêm lado a lado, um vem do lado do outro, enquanto a luz se propaga. É o que acontece, por exemplo, quando a luz do sol viaja e chega aqui na nossa superfície terrestre. Aqui nós temos um conjunto de raios de luz paralelos, um feixe paralelo. Quando eu acendo uma velinha, a vela ela vai propagar raios de luz para todos os cantos, em todas as direções, a partir de um pontinho. Aqui eu tenho um feixe que eu chamo de divergente. Divergir significa espalhar. Sai de um pontinho e se espalha. Vejam, a luz saiu de um pontinho e se espalhou. E temos ainda feixes convergentes. Esses feixes convergentes, eles não aparecem naturalmente, nós é que podemos produzi-los. Como assim, professora? Como se produz um feixe desse? Se você pegar uma lupa e se você recolher alguns raios de luz do sol, esses raios que são paralelos, eles vão atravessar a lupa e vão se juntar num determinado pontinho. Se você colocar uma folha de papel ou uma folhinha de uma planta, embaixo desta lupa, ela vai concentrar todos esses raios, se aquece e pega fogo e queima. Talvez vocês já tenham feito isso em casa. Então, esses são raios convergentes. Eles estavam espalhados e se juntaram num ponto. Bom, uma outra coisa importante para a gente conhecer enquanto estuda a luz são os meios ópticos. A luz, ela incide em diferentes superfícies, ela bate em diferentes superfícies enquanto se propaga. E essas superfícies são os chamados meios ópticos. Esses meios ópticos são classificados em 3 tipos. Nós temos, por exemplo, meios transparentes. Esses meios permitem a propagação regular da luz.
a luz passa com facilidade, atravessa o meio com facilidade. E então, os objetos que nós colocamos atrás desse meio são facilmente visualizados e são visualizados com muita nitidez. Então, se eu ficar na frente de uma janela de vidro, eu vejo tudo que está além da janela e vejo com nitidez. O que acontece, na verdade, é isso aqui, ó, gente. O raio de luz incide no meio transparente e ele atravessa o meio transparente de forma ordenada, organizada. O outro meio óptico é o meio translúcido. Ele é translúcido porque, à medida que a luz bate neste meio, ela atravessa, mas ela se distribui de maneira desigual, desordenada. Então, a propagação da luz ocorre de forma irregular. Uma pessoa não consegue observar um objeto com nitidez que está por trás de um meio translúcido. Olha aqui na imagem, gente, olha. Nós temos aqui um meio translúcido e um meio transparente. Vejam que pelo meio transparente nós observamos o objeto com muita nitidez. Mas no meio translúcido nós temos apenas uma ideia da imagem. Parece que a imagem está embaçada, né? Saiu de foco. Então, o que acontece é isso aqui, gente, olha. A luz bate no meio translúcido e ela se distribui, ela se propaga de maneira desordenada, irregular. Isso, portanto, dificulta essa nitidez na visualização. Um exemplo de meio translúcido pode ser papel, veja, papel manteiga. Nós usamos esse papel na cozinha. Um exemplo de meio transparente é o plástico filme, que também nós usamos na cozinha. Mas os nossos copos de vidro são meios transparentes, tá? E o outro tipo é o meio opaco. Esse meio opaco, ele não permite a propagação da luz. O observador não consegue enxergar objetos através de um meio opaco. Exemplo, uma parede. Exemplo, o nosso corpo. Uma porta. Uma folha de papel. A folha de papel do teu caderno é um meio opaco. Se você colocar a folha na frente dos teus olhos, você não vai enxergar nenhum objeto que esteja depois dela. Então, nós temos aqui um exemplo, um meio opaco, a porta. O observador não consegue enxergar nada que está no interior, por exemplo, da casa, de uma sala. O que acontece no meio opaco? A luz bate no meio, ela é absorvida e é transformada em outro tipo de energia, como, por exemplo, a energia térmica, o calor. Muito bem. Para estudar a luz, nós precisamos conhecer algumas regras, algumas leis que explicam a propagação da luz e explicam também determinados fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. O primeiro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. De acordo com esse princípio, dois raios luminosos, ao se cruzarem, seguem cada um a sua trajetória de modo independente. Um raio não interfere no outro. Vejam a imagem. Nós conhecemos muito essa imagem de filmes, de shows, quando a gente assiste a um filme que tem um show, né, um show musical. Então, nós vemos muito essas fontes de luz sendo usadas no palco para dar todo um efeito luminoso, bonito. E também vemos que esse feixe luminoso, os feixes luminosos, eles têm uma trajetória independente. Dá uma olhada aqui. Essa fonte de luz azul se cruza com a fonte de luz vermelha. Vejam que nós temos uma fonte de luz azul que segue a sua trajetória ao cruzar com a luz vermelha e temos a luz vermelha que segue de forma independente ao cruzar com a luz azul. Então, isso mostra a independência desses raios luminosos. O segundo princípio é a reversibilidade dos raios. O que é isso? A trajetória seguida pelo raio de luz num sentido é a mesma quando o raio troca o sentido de percurso. Vamos ver? Isso a gente observa bem através dos espelhos. Quando nós nos vemos nos espelhos, parece que a nossa imagem está invertida, parece que o lado direito é o lado esquerdo e vice-versa. Por quê? O raio de luz incide no espelho, num sentido, e volta
para o ambiente em outro sentido. É por isso, por exemplo, que nós, estando num carro e com um passageiro no banco traseiro, se a gente olhar para o retrovisor, a gente vê o passageiro e o passageiro nos vê. É a reversibilidade dos raios. Outra aplicação dessa reversibilidade é o fato de carros como ambulância, corpo de bombeiros, terem o nome escrito ao contrário. Por que, professor, esses nomes estão ao contrário? Quando uma ambulância está atrás do meu carro e eu olho para o retrovisor central, eu vejo o nome ambulância escrito corretamente. Eu entendo o que aquele carro significa e eu preciso, se for o caso, dar passagem para ele, tá certo? E então, gente, tudo bem até aqui? Ótimo. Bom, agora, o outro princípio óptico é a propagação retilínea. De acordo com esse princípio, a luz se propaga de forma retilínea em meios transparentes e homogêneos. Vamos analisar as imagens. Vejam aqui, a luz do sol chega numa floresta, numa mata. Vejam que os raios luminosos se propagam em linha reta. Essa é a propagação retilínea. Aqui na nossa imagem nós temos uma fonte de luz. Essa fonte de luz é bem pequena, nós chamamos de fonte pontiforme, parece um pontinho. E quando a fonte libera a luz, ela se propaga em linha reta. Vejam, isso quer dizer que a luz não faz curvinhas por aí afora, ela está sempre viajando em linha reta. Uma experiência interessante para mostrar a propagação da luz é esta aqui. Um observador acendeu uma vela. Antes da vela, ele colocou vários papelões. Pode ser papelão, papel, contanto que em cada um deles você faça um furinho. O furo precisa ter a mesma altura nos diferentes obstáculos. Olha aqui, eu vou pensar no papelão como obstáculo. Então, o observador vai conseguir ver esta vela, mesmo que esses obstáculos sejam opacos. Por que ele vai conseguir ver a luz da vela? Porque a luz vai atravessar de forma retilínea todos os furinhos que foram feitos nos obstáculos. Então, propagação retilínea da luz. Tudo bem? Estão entendendo? Agora, essa propagação retilínea da luz, ela traz consequências muito interessantes. Alguns fenômenos que nós vemos no dia a dia são explicados por conta da propagação retilínea da luz. Vejam, a formação das sombras. Por que meu corpo forma uma sombra? Quando ele forma uma sombra? Vamos entender. Os corpos opacos, lembrando um corpo opaco, ele não deixa a luz atravessar, ele absorve a luz. Então, quando um corpo opaco é iluminado, como a luz é absorvida por ele, ele projeta a sua sombra numa superfície. É só vocês fazerem isso agora. Se tiverem uma lâmpada acesa, coloca a mão nessa região da lâmpada e vejam como a mão de vocês vai formar uma sombra, pode ser sobre a mesa. Muito bem, então a formação das sombras está relacionada ao princípio da propagação retilínea da luz. Mas também nós temos o princípio da propagação retilínea explicando os eclipses. E nós já estudamos o eclipse solar e o eclipse lunar. Vamos só relembrar. No eclipse solar, nós temos uma organização, uma disposição dos astros, Sol, Lua e Terra, nesta ordem. Eles estão perfeitamente alinhados. O Sol é uma fonte de luz extensa, quer dizer, muito grande. Então, a luz do Sol viaja até incidir na Lua, bate na Lua. A Lua é um corpo opaco. Parte desta luz vai ser absorvida e ela não vai permitir a passagem da luz. Então, a Lua projeta uma sombra e esta sombra vai incidir na superfície terrestre. Nós chamamos essa sombra de umbra. Mas como o Sol é um corpo extenso, parte da luz vai passar aqui, ó, tangenciando a Lua e é possível que a gente veja aqui uma sombra bem fraquinha, que nós chamamos de penumbra. A penumbra, ela também é projetada na Terra. Professora,
qual é a consequência disso? Vejam, quem está na região da sombra da Lua não vê o Sol. É o eclipse total. Quem está na região da penumbra da Lua, então vai ver Sol, só metadezinha do Sol, só uma parte do Sol. É o eclipse parcial. E quanto ao eclipse lunar, o que nós temos? Vejam, mais uma vez, alinhamento dos astros. Sol, Terra e Lua. Agora nós temos uma sequência diferenciada. É preciso que haja um alinhamento perfeito para que esses eclipses aconteçam. Então, nós temos a luz do Sol batendo na Terra. A Terra também é um corpo opaco. Então, como ela não deixa a luz atravessar, ela vai projetar uma sombra. E a sombra da Terra vai incidir na Lua. É o eclipse lunar. No eclipse lunar, quando a gente olha para a Lua, a gente vê uma mancha escura, a sombra da Terra. E a Terra também projeta uma penumbra, só que como ela é muito grande, essa penumbra vai se espalhar e foge dos nossos olhos. O eclipse lunar acontece na Lua cheia e o eclipse solar acontece na Lua nova. Então, esses fenômenos, gente, eles são fenômenos que se explicam pela propagação retilínea da luz. Agora, a luz também sofre diferentes fenômenos, assim como o som. Nós conhecemos os fenômenos sofridos pelo som. Agora vamos para os fenômenos sofridos pela luz. A reflexão da luz ocorre quando os raios de luz incidem numa superfície que separa dois meios e retorna ao meio original. Vejam na figura. A luz bate na superfície e volta. É bate e volta, certo? Agora, esta reflexão, ela pode acontecer de duas maneiras. Pode ser uma reflexão regular, quando a luz incide numa superfície completamente lisa e polida. O raio de luz que bate na superfície volta para o meio de onde ele saiu de forma muito organizada. Vejam na imagem, nós chamamos de reflexão regular. É o que acontece nos nossos espelhos. Quando a gente se vê no espelho, nós temos uma reflexão regular. Mas pode acontecer da luz incidir numa superfície rugosa, ondulada. Quando isso acontece, o raio de luz bate na superfície e ele se dispersa de maneira desorganizada, ele se espalha de forma bem desorganizada. É uma reflexão difusa. Acontece quando nós vemos todos os objetos. Acontece quando vocês estão na sala de aula, estavam e viam um quadro cheio de informações que o professor tinha deixado. Bom, os espelhos, eles são representantes desse processo de reflexão. Toda vez que a gente lembra da reflexão, a gente lembra do espelho. Nós temos os espelhos planos, os espelhos convexos, que são estufadinhos para fora. E nesses espelhos nós vemos uma imagem bem reduzida, mas com um campo visual bem grande. E temos os espelhos côncavos, que têm uma curvatura voltada para dentro. Esses dois espelhos são esféricos. No espelho côncavo, a imagem é aumentada, muito utilizado por dentistas. Bom, o outro fenômeno é a refração. Vejam, na refração da luz, a luz sai de um meio e vai para outro meio. Ela sai do ar, por exemplo, e vai para a água. Nesse momento, ela muda a velocidade e pode mudar a direção. Aí nós temos uma refração. Acontece, por exemplo, quando nós colocamos um copo dentro da água, que está um lápis, melhor dizendo, colocamos um lápis dentro da água, num copo de vidro. Podem fazer isso em casa. A ideia que a gente tem é que o lápis está cortado, quebrado. A refração também nos dá uma falsa impressão de que, por exemplo, o fundo de uma piscina é mais raso. Quando a gente chega na borda da piscina e olha para o fundo, a gente tem a sensação de que a piscina é mais rasa. Isso tudo porque a luz mudou de velocidade e pode ter mudado de direção ao refratar. A absorção da luz é um fenômeno que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e não volta, a luz é absorvida. E essa luz, ela se transforma em calor. Vejam no nosso esquema. Muito bem. A absorção é interessante porque ela explica, por exemplo, as cores dos objetos.
Dá uma olhadinha no esquema, vejam. A luz do sol, que é a famosa luz branca, estudada por Isaac Newton por volta de 1665 e 1666, quando houve uma grande epidemia em Londres, a epidemia da peste bubônica, ele teve que ficar isolado na sua quarentena e neste período estudou demais. Então, o que acontece quando a luz branca incide nos objetos? Vamos ver? Vejam. Se a luz branca incide num objeto e esse objeto reflete a luz vermelha, lembrando que a luz branca é um conjunto daquelas cores que nós vemos no arco-íris. Então, o objeto vai nos parecer vermelho. Se a luz branca incidir sobre um objeto e ele refletir a luz amarela, o objeto vai nos parecer amarelo. Se a luz branca incide sobre um objeto e ele refletir a luz verde, ele vai nos parecer verde. Mas se o objeto receber a luz branca e refletir toda a luz branca, a cor dele será branca. Se o objeto receber luz branca e absorver toda a luz branca, ele não tem cor, ele será preto. E o arco-íris é um dos fenômenos que mostra bem esses fenômenos da luz. Vejam aqui, para um arco-íris eu preciso ter chuva e sol. A gotinha de água, ela fica suspensa no ar. Então, a luz branca bate na gotinha, ela refrata, depois ela se reflete, refrata de novo e então a luz se decompõe, a luz se dispersa. Vejam nesta imagem o que acontece na formação do arco-íris. A luz branca incide na gotinha, refrata, reflete, refrata de novo e a luz se decompõe. Bom, eu espero, meus queridos, que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouco mais sobre ótica. Estudem e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um grande abraço.